Pessoal, Satoru Gojo vai voltar, o novo poder de Yuji Itadori e também a técnica secreta de Takaba. Vamos analisar todos os pontos de Jujutsu Kaisen 240 agora. Fala galera, beleza? Cássio na área, está começando mais um vídeo do nosso canal e hoje é dia de analisar o mangá de Jujutsu Kaisen 240. Satoru Gojo pode estar voltando. O novo poder de Yuji Itadori tecnicamente foi revelado. E no caso, a Anja escolheu o Takaba para enfrentar o Kenjaku. Mas por quê? Será que o Takaba tem um poder especial, uma técnica especial, apesar do Kenjaku ter uma vantagem nesse capítulo? É isso que a gente vai ver agora. Mas antes do vídeo continuar, já se inscreve no canal, compartilha, pois isso ajuda demais a gente. Precisamos muito da força de vocês. Primeira imagem, no caso, é essa daqui, que é uma junção das duas capas. Primeira com o Yuji Itadori versus Sukuna. Reparem que Sukuna está na sua forma completa. E segunda é Satoru Gojo contra Kenjaku. E como eu disse, reparem, Sukuna está na sua forma completa. E teremos o novo poder de Itadori sendo revelado. Essa imagem aqui, no caso, representa essa outra imagem aqui que estava no canto superior direito, mostrando por completo o Sukuna na sua forma completa versus o Itadori que despertou o novo poder, Gojo versus Kenjaku. Mas a gente se pergunta, como assim Gojo versus Kenjaku? O Gojo não morreu? Será que ele vai voltar? O que está acontecendo no universo de Jujutsu Kaisen? Muita gente está se perguntando isso. Inclusive, teve uma menção do Gege Akutami à música Baka Survivor, onde uma pessoa tecnicamente morreu do mesmo jeito do Gojo e foi ressuscitado de um jeito inusitado. E o mesmo pode estar sendo sugerido por Gege Akutami com a volta do Gojo. E também tivemos essa imagem aqui, antes do começo do mangá, divulgando Yuta, Hakari, Maki e Yuji, os 4 principais feiticeiros Jujutsu mais fortes atualmente depois de Satoru Gojo. E reparem no Yuji Itadori, pessoal, olha o braço esquerdo dele, olha a diferença. Parece um novo braço modificado com um novo poder. Tem uma espécie de barbatana no braço esquerdo dele. Sem contar que repare na orelha direita também. Tem uma espécie de bandagem, alguma coisa cobrindo a orelha direita do Itadori. O que será esse novo poder que o Itadori vai ter? Lembrando que no último capítulo que ele apareceu contra o Sukuna, não no 239, mas no anterior, 238, ele apareceu mordendo o punho dele, arrancando uma faixa e esse braço surgindo, cheio de garra. O que está acontecendo? Como o Itadori conseguiu esse poder? Lembrando que tem vídeo no canal aqui teorizando sobre isso. Mas esse assunto do Itadori e do Gojo eu vou deixar para um próximo vídeo que eu vou falar mais a fundo. Hoje, no caso, é analisar o capítulo 240 por completo. Primeiramente, começando o capítulo, temos a Anja falando: temos que derrotar o Kenjaku antes que o Gojo perca para o Sukuna. Pois ela fala que não vai adiantar de nada derrotar o Sukuna, todos eles usarem seu potencial e derrotar o Sukuna, sendo que no caso o Kenjaku pode conseguir a assimilação a partir disso. O objetivo principal é impedir que o Kenjaku faça a assimilação dos japoneses com o Tengen. O Sukuna ali não é o principal. E o Sukuna, lembrando, tem que ser derrotado pelo Itadori. Isso é coisa de anos atrás, a gente já sabe que Yuji Itadori e Sukuna cedo ou tarde aconteceria. Então quem tem que derrotar o Sukuna é o Itadori, e ele já entrou no campo de batalha. E no caso, aquela imagem anterior que eu mostrei para vocês sugerem isso, e também sugere Gojo versus Kenjaku, que já é algo que teorizamos no passado, podendo indicar a volta do Gojo. E no caso, a Anja também fala que o Kenjaku pode fazer um ataque surpresa, que ela não duvida, que depois que todos eles batalharem contra o Sukuna e estiverem fracos, o Kenjaku pode atacar e derrotá-los. E o Yuta fala, mesmo assim, no caso eu, Yuta, e no caso Hakari, também somos participantes do jogo do abate. Ele teria que passar por nós para assim conseguir a assimilação. E então eles começam uma espécie de debate para saber quem seria o melhor para ser enviado para derrotar o Kenjaku ou batalhar contra ele, enquanto o resto derrota o Sukuna por enquanto. Kusakabe sugere que no caso a Maki seja enviada, já que ela está muito forte atualmente. Ele diz que os feiticeiros de grau 1, como ele e a Mei Mei, não vão fazer muita diferença contra o Kenjaku,
Porém, a Anja faz uma proposta inusitada. Ela sugere o Takaba. Mas por que o Takaba? E aí a Anja fala, eu vou contar um negócio para vocês que ninguém deve saber, muito menos o Takaba. A técnica amaldiçoada do Takaba é... E ela para aí. Ela não fala qual é a técnica do Takaba. Nesse exato momento, acaba e parte para Kenjaku versus Takaba. O Kenjaku já ataca o Takaba com aquelas centopeias do gueto. O Takaba, tô sendo mordido, porém não tá sofrendo quase nenhum arranhão. E o Kenjaku pega e olha, minhas técnicas Jujutsu estão sendo ignoradas. O que é esse poder? E o Takaba pega, pensa no Kenjaku com uma bandana da bandeira dos Estados Unidos e óculos escuros, fazendo uma referência a esse personagem aqui, Bandit Keith de Yu-Gi-Oh! Olha a referência, que da hora, bem legal. E no caso o Kenjaku tira a bandana e os óculos joga no chão. E no caso, o Kenjaku fala que a técnica do Takaba é a materialização de fenômenos. Ele consegue materializar aquilo que ele acha engraçado. Ele tem que ter muito cuidado, pois os mais de 1000 anos de conhecimento e técnica Jujutsu que ele tem não vai servir para nada. Porém, ele fala que toda a técnica Jujutsu tem uma fraqueza e ele vai descobrir a do Takaba. E então os dois começam a conversar. O Takaba fala que ele já participou de vários concursos de comédia, ele é um comediante profissional, chegou na primeira etapa de um concurso muito famoso de comediantes e tudo mais. E o Kenjaku fala, mas essa primeira etapa, os mais amadores conseguem chegar nessa primeira etapa. E no caso, nesse momento, o Takaba já começa a mudar um pouco a percepção dele. E aí o Takaba para e pensa numa coisa engraçada que seria, que no caso, faça-me rir, aparece escrito no rosto do Kenjaku, faça-me rir, ele olha com o espelho. Aquele tipo de comédia japonesa que eles acham muita graça, mas a gente nem tanto. E então o Takaba começa a fazer vários tipos de comédia que ele pensa que vai ser engraçado para o Kenjaku. Não essa só do rosto, mas também a do Wi-Fi, entre outras. Porém, aparece materializado uma sala onde o Kenjaku começa a entrevistar o Takaba ali, falando, você não tem potencial de talento de comédia, você é um amador, você não é um profissional, você está acabado, você não é uma pessoa engraçada. O Kenjaku começa a pressionar o Takaba no máximo e isso faz o Takaba duvidar de si mesmo. E aí, no caso, vem a resposta pra gente. O poder do Takaba funciona quando ele pensa em alguma coisa que vai ser engraçada e ele tem confiança em si mesmo que aquilo que ele vai fazer é engraçado. E o fato do Kenjaku fazer o Takaba duvidar de si mesmo é que fez o poder do Takaba enfraquecer. É que fez o poder do Takaba praticamente ir pro chão. Pois se o Takaba não tiver confiança em si mesmo, que aquilo que ele vai fazer vai ser engraçado, a técnica Jujutsu dele não adianta. E o Kenjaku começa a explorar isso. Ele pega e dá uma cotovelada na barriga do Takaba com força, manda ele pra longe. A gente vê que agora os ataques do Kenjaku estão surtindo o efeito no Takaba. E o Takaba continua tentando fazer o Kenjaku rir. Até aposta uma espécie de jogo do sério. Quem ri primeiro perde, ele acaba perdendo, pois o Kenjaku faz uma careta pra ele e toma mais um monte de socão do Kenjaku. O Takaba vai perdendo, até que ele começa a duvidar cada vez mais de si mesmo e vai rastejando, até que ele vê o corpo do Hazenok. Quando ele vê o corpo do Hazenok morto diante dele, ali o Takaba desaba. Ali desaba, ali acaba tudo. E o Kenjaku olha pra ele e diz, sorria, você é um comediante, não é? O comediante é aquele que primeiro tem que rir antes do público. O comediante é aquele que tem que achar aquilo engraçado, que vai fazer o público rir também. E o Takaba com uma cara de apavorado, com um pouco do rosto machucado, pois os ataques do Kenjaku já estão surtindo efeito. O Takaba tá apanhando do Kenjaku, os ataques do Kenjaku já estão fazendo efeito. Então, nesse exato momento, quando o Takaba começou a duvidar de si mesmo, a sua técnica já não era mais tão eficaz. E aí a gente pensa naquele ponto, por que que a Anja escolheu logo o Takaba para batalhar contra o Kenjaku? Qual realmente é a técnica amaldiçoada do Takaba? Porque ela não chegou a dizer. Que no caso materializa aquilo que ele pensa, faz um fenômeno que ele acha que vai ser engraçado. Esse é o ponto que eu tô pensando. Por que que a Anja escolheu o Takaba? Pessoal, o Takaba consegue materializar tudo aquilo que ele acha que vai ser engraçado. E se o Takaba pensar que vai ser engraçado o Gojo enfrentando o Kenjaku?
E no caso, o Gojo nisso volta à vida. Ele acha, eu acho que vai ser engraçado o Gojo batalhando com o amigo dele de novo, o Geto Suguru, e no caso, o Gojo se materializa na frente do Kenjaku. Lembrando que o poder do Takaba não tem restrição. Isso é algo interessante de fazer. Não tem restrição. Ele consegue materializar aquilo que ele acha que vai ser engraçado. Se ele achar engraçado que vai ser legal o Gojo batalhar contra o Kenjaku, isso pode acontecer. Se ele achar engraçado que o Gojo pode derrotar o Kenjaku, fazer o Kenjaku sofrer ali, isso pode acontecer. Tem vários tipos de graça, vários tipos de humor. Esse é o ponto interessante, o porquê que a Anja escolheu justo o Takaba contra o Kenjaku. Esse é um ponto que temos que pensar. Lembrando que temos essa imagem aqui no caso de Satoru Gojo versus Kenjaku, de novo mostrando que é isso que vai ser. Então eu tô me perguntando o porquê que a Anja escolheu o Takaba contra o Kenjaku. É isso que eu tô me perguntando. É esse o porém aqui. Porque o Takaba, a gente já viu em capítulos passados, ele é um comediante fracassado, a gente vê ele suando na frente do público, ele com medo antes de entrar no palco e tudo mais. Então te pergunto, por que que a Anja escolheu o Takaba contra o Kenjaku? Essa é a pergunta que temos que fazer. Tem alguma coisa envolvendo o Takaba que ela sabe que os demais não sabem. Mas o jeito é esperar pelo capítulo 241, beleza? Então pessoal, se inscreve no canal se não é inscrito, compartilha com os amigos. Falou galera, fui!